Meu sentimento é por esse movimento e estou aqui para trazer informações. Olá, torcedores do Vasco! Sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso clube. No vídeo de hoje, como sempre, trago para você apaixonado pelo Vasco, espalhado por todo o Brasil, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso time. Vamos falar bastante sobre a sequência que o Vasco terá agora nos próximos 5 jogos. 5 desafios, sendo apenas uma partida em casa. Então vamos discutir o que podemos esperar desses jogos dessa sequência do Vasco nas 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Também falaremos sobre o próximo jogo contra o Ceará fora de casa, onde o Vasco pode, em caso de vitória, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O time já conta com 2 vitórias e uma derrota. Vamos discutir bastante sobre essa partida? Fora de casa, será que o treinador fará alterações no time ou poupará alguns jogadores? Além disso, traremos detalhes sobre a renovação de contrato de 3 atletas. Fique com a gente até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe dos assuntos que iremos abordar. Peço também a sua colaboração, deixando aquele apoio, pois é muito importante para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E para você, torcedor do Vasco que ainda não é inscrito, aproveite para clicar no botão de inscrição e venha participar do maior canal de notícias e informações do Vasco na plataforma e na internet brasileira. Combinado! Então vamos começar o vídeo falando um pouco sobre a sequência. O Vasco, atualmente na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, possui 6 pontos e conseguiu mais uma vitória ontem, jogando em casa, vencendo por 3-1 contra o Sport, aqui na internet brasileira, combinado fechado. Então vamos começar o vídeo falando um pouco sobre a sequência do Vasco, que atualmente ocupa a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. O time conseguiu mais uma vitória ontem, jogando em casa com um placar de 3-1 contra o Sport. Ainda há aspectos a serem aprimorados e o torcedor sabe que é possível melhorar, especialmente no meio de campo, na questão de transição e saída de bola. No entanto, o Vasco está pontuando especialmente em casa, que é o mais importante. O time precisa fazer valer o mando de campo e a presença da torcida dentro de São Januário. Contudo, há algo a se preocupar neste momento, pois o Vasco terá uma sequência de 5 jogos, na qual atuará apenas uma vez em casa. Um jogo apenas em São Januário, com algumas partidas no Rio de Janeiro, mas também fora do estado. Por exemplo, o próximo jogo será na terça-feira, quando o Vasco enfrentará o Ceará no Castelão, um desafio complicado, já que o time do Ceará está bem estruturado e treinado. Após essa partida, o Vasco retornará ao Rio de Janeiro, mas o jogo, que teoricamente seria em casa, acontecerá em São Januário, pois o Vasco acabou cedendo e levará a partida para o Maracanã, onde enfrentará o Flamengo. Portanto, já no próximo sábado teremos Vasco e Flamengo no Maracanã. Depois disso, o Vasco jogará em casa em São Januário em uma partida pela Copa Sul-Americana contra o Lanús, marcada para a terça-feira, no dia 22 de abril. Esse confronto será pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana e valerá a liderança do grupo. Quem vencer essa partida assumirá a liderança de forma isolada do grupo na competição. Em seguida, o Vasco sairá do Rio de Janeiro para enfrentar o Cruzeiro em um jogo que ocorrerá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, já que o Cruzeiro não poderá utilizar o Mineirão. Acredita-se que o Vasco se beneficiará ao jogar nesse campo alternativo, onde o Cruzeiro não atua com frequência, o que pode favorecer o time? Após essa partida, o Vasco retornará ao Rio para jogar em São Januário, porém o Vasco vê um campo alternativo que pode ser favorável para a equipe, já que o adversário não atua com tanta frequência lá. Isso pode acabar beneficiando a equipe na partida no Parque do Sabiá. Depois a equipe teoricamente retornaria ao Rio para jogar em sua casa, mas optou por vender o mando de campo da partida contra um rival, o que significa que voltará a viajar para Brasília para enfrentar essa equipe em um importante estádio. Assim, dos próximos 5 jogos, somente um será em sua casa, que é a partida contra um adversário pela Copa Sul-Americana. Isso levanta a questão: é correto não ter insistido para manter o jogo contra outro rival em sua casa? A equipe conseguiu uma liminar que permitiu a realização do jogo em um estádio maior.
E quanto a esse jogo vendido para Brasília, isso pode ser prejudicial. Ou acredita que a equipe ainda conseguirá conquistar pontos e vitórias jogando em um estádio grande e em Brasília contra essas duas equipes? Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre o jogo dessa terça-feira, que é contra um adversário que vem realizando um campeonato brasileiro sólido com 4 pontos, apesar de ter perdido na última partida jogando bem contra outro rival? Essa equipe saiu na frente, mas acabou sofrendo a virada. É uma equipe organizada e bem treinada e certamente buscará a vitória. Portanto, a equipe precisará se propor a jogar bem para garantir um bom resultado. O treinador provavelmente fará algumas mudanças na equipe considerando a sequência pesada de jogos mencionada. É provável que ele poupe alguns jogadores, já que na partida anterior, 2 atletas pediram para sair antes do fim, ambos cansados. Amanhã já teremos uma ideia mais clara do time que irá a campo na partida de terça-feira. O treinador, como comentou na coletiva, ainda não tem certeza sobre quais jogadores estarão disponíveis. O treinamento realizado hoje foi focado na recuperação muscular. Amanhã, o elenco se apresentará para um treinamento pela manhã e em seguida viajará para o local do jogo. A expectativa é alta, pois será um jogo desafiador, mas a moral e a autoestima do grupo estão elevadas após a vitória recente. É importante lembrar que se a equipe vencer pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória fora de casa é fundamental para somar pontos e os torcedores acreditam na possibilidade disso acontecer. É relevante destacar que aqueles que estiverem interessados em prever a vitória do Vasco na próxima terça-feira ou em qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro terão uma oportunidade, pois uma plataforma de previsão ofereceu um crédito de R$ 30 para novas apostas. Para quem ainda não completou o cadastro, basta acessar o link que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Ao finalizar o cadastro, o usuário recebe R$ 30. Além disso, quem já se cadastrou também poderá usufruir de uma promoção que duplica o valor do depósito. Assim, se alguém depositar 100, receberá 200, se depositar 50, ficará com 100 e assim por diante. É uma boa chance de aproveitar essa promoção. Agora, mudando de assunto, vamos abordar as renovações de contrato. O Vasco deve informar amanhã sobre a renovação de contrato de alguns jogadores. O atacante que marcou um gol ontem, um jovem, que deve ser negociado no meio da temporada, terá os detalhes do contrato ajustados e o anúncio deve acontecer amanhã. O novo contrato será válido até o final do ano que vem. Mas como mencionei, esse jogador pode ser negociado possivelmente, vendido para a Europa agora no meio do ano. Outras 2 renovações também podem ser anunciadas em breve. Um goleiro deve ter seu contrato renovado por mais 3 temporadas. As conversas entre o clube e o empresário do jogador estão avançadas. Há uma renovação que pode surpreender muitos, que é a de um jogador francês. Ele saiu do jogo muito sorridente e feliz. Ao ser questionado sobre a continuidade no clube, até o final do ano, o jogador abriu um grande sorriso, parecendo muito contente, como se algo estivesse prestes a ser assinado, permitindo que ele permanecesse até o final da temporada. Acredito que essa renovação é importante até o final do ano. Esse jogador tem se mostrado um bom substituto e tem atuado bem sempre que entra, contribui com assistências e ajuda no meio de campo. Portanto, se ele permanecer, será positivo para o clube, certamente, desde que haja uma adequação salarial. Não faz sentido receber um valor elevado para ser um reserva. É necessário que haja uma redução para continuar no clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos últimos dias, um rumor surpreendente tem agitado os bastidores do futebol brasileiro. Jeannie Buss, a poderosa proprietária dos Los Angeles Lakers, estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir o Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais e históricos do Brasil. A informação, que rapidamente se espalhou pelos meios de comunicação e redes sociais, deixou torcedores e especialistas do esporte intrigados e curiosos. Seria este o início de uma nova era para o clube carioca ou apenas mais um rumor passageiro? Jeannie Buss, uma das mulheres mais influentes no mundo dos esportes, tem mostrado ao longo dos anos sua habilidade em transformar equipes em potências globais,
Como controladora dos Lakers, ela levou a equipe a conquistar múltiplos títulos da NBA, incluindo o título de 2020, e tornou-se a primeira mulher a conquistar um campeonato como proprietária de um time da liga. Agora, o que parece ser uma nova jogada ousada de Buzz envolve o futebol brasileiro, mais precisamente um clube que, nos últimos anos, tem enfrentado dificuldades financeiras e esportivas. O Vasco da Gama. Fontes próximas à empresária revelaram que Buzz está em conversas avançadas com representantes do clube carioca para discutir uma possível aquisição. O valor da proposta, que gira em torno de bilhões de reais, impressionaria qualquer investidor. A transação, se concretizada, não apenas colocaria Jeannie Buss como a primeira mulher a comandar um clube de futebol no Brasil, mas também poderia reverter a trajetória recente do Vasco, que luta para recuperar seu prestígio tanto no cenário nacional quanto internacional. O interesse de Jeannie Buss no Vasco não é apenas financeiro. A empresária parece enxergar no clube um potencial de crescimento inexplorado, similar ao que fez com os Lakers. Sua visão vai além das quadras de basquete e pode trazer uma abordagem moderna de gestão e marketing para o futebol. Com a experiência adquirida no mundo do entretenimento e do esporte, Buzz pode ser a chave para colocar o Vasco de volta no topo do futebol brasileiro, atraindo investimentos e parcerias que ampliariam a visibilidade global do clube. Contudo, o cenário é repleto de incertezas. Muitos torcedores vascaínos se perguntam se a proposta será aceita e quais seriam os próximos passos em caso de aprovação. Além disso, há aqueles que questionam se a abordagem de Buzz será compatível com a paixão e a história que cercam o clube. O futuro do Vasco da Gama, uma das maiores forças do futebol brasileiro, agora parece estar em jogo, e a resposta para o grande mistério será revelada nos próximos capítulos dessa história, que sem dúvida promete agitar o cenário esportivo nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante. Para o Vasco da Gama, até o próximo vídeo.